De novo, como vão vocês? Algumas pessoas podem ter me visto hoje meio-dia, porque eu fiz uma live ao meio-dia que ficou com problema de som. Então eu tirei ela aqui do ar, mas eu vou refazer e eu vou ler para vocês, eu vou falar para vocês o que eu li ao meio-dia sobre o final de semana, porque eu já fiz a abertura, eu já fiz a leitura. E eu vou ficar aqui aberta, na verdade, um pouquinho de tempo com vocês, como eu havia prometido já para algumas pessoas, para fazer a leitura de tarô ao vivo. Gente, preciso da força de vocês, hein, para dar tudo certo aqui. Sou a Lê Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ali Rocha na web e vocês podem acompanhar meu trabalho também na rádio casileoca.com. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é se o meu áudio está bom enquanto. Me avisem enquanto eu ajudo meu cachorrinho que está aqui. Ele é muito velhinho, muito vovozinho, ele precisa de ajuda. Peraí. Aqui o meu bebê. Viva os cachorrinhos mais velhinhos, mais experientes, os que nos trazem alegria, os que nos trazem só amor. E há muito tempo trazendo só amor, gente. São 21 anos de idade trazendo só amor. Olha, meu bebê. Tá vendo, gente? São 21 anos trazendo apenas amor. É isso. Então, quem chegar, por favor, me fala se o meu áudio está bom, porque assim eu só vou ler tarô para vocês. Se vocês conseguirem me escutar bem, né? Deixa eu olhar. Eu nem compartilhei para aquele meu grupo de transmissão, porque eu fiquei tão preocupada com essa história. Se o meu áudio estiver bom, aí sim eu compartilho também no meu grupo de transmissão, que é o seguinte: eu tenho um grupo não, uma lista, não é grupo, é lista de transmissão no WhatsApp, que eu envio o recado quando eu estou para começar um vídeo, um áudio, quer dizer, um áudio, olha eu aqui escrevendo áudio. Áudio bom? Estou perguntando aqui. Áudio bom? Então, e aí, quando eu estou para começar, eu mando sempre o link para essa minha lista de transmissão. Por enquanto são só algumas pessoas. Se você quiser receber também informação além aqui do sininho do YouTube, então você tem que salvar esse meu número de telefone aqui, que é o meu Pix, também é o meu número de telefone, meu WhatsApp, e você salva na sua agenda. Me manda um oi também. Fala assim, Ale, me coloca na sua lista de transmissão. Aí eu coloco você na lista de transmissão. Não é grupo de mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Você não vai ver outras pessoas não vão ver você. Você vai receber de uma maneira individualizada a informação, se você quiser, tá bom? Aqui, hoje, eu vou fazer agora a parte da leitura de tarô com perguntas e respostas. Aqui o valor está na descrição do vídeo, R$ 10. Sim, o áudio está ótimo, segundo o Marcos Filomenos. Ai, que bom. Segundo o meu filho aqui, olha. A vida poderia estar melhor, segundo o meu filho. Em vez de estar no meu colo, ele poderia estar naquelas almofadas. Vamos ver se é isso ou se ele quer outra coisa. E agora o meu amorzinho, mais conhecido como o meu cachorrinho, vai decidir o caminho da vida dele. Acho que eu vou colocar ele na cama. Ai, meu Deus, meu popozão ficou aparecendo. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente. Ai, eu vou cortar essa parte depois. O planeta não merece isso, não. Que é isso? Gente do céu.
E aí, gente, agora sim, é o meu bebezão. Tá tranquilo, gente? Então, já que meu áudio está bom, que bom, fico feliz. Aí sim, agora eu vou avisar as pessoas de que eu estou ao vivo, porque não deu certo aquela minha chamada. Ai, vou ter que apagar isso aqui. Eu vou falar assim, ó, olá. Eu vou falar para vocês assim, vocês vão saber como é que as pessoas recebem a informação quando eu mando pessoalmente também, né? Olá. Reabri a live, pois a do meio-dia deu ruim, deu, deu ruim no áudio, com acento no A. E aí eu vou colocar aqui, colar, e aí eu vou escrever alguma coisa meio apelativa, assim, tipo, curte lá, por favor. Curte lá, por favor. Por favorzinho. Aí eu vou colocar um rostinho simpático e com vergonha. E agora vai. Ai, meu Deus do céu. Colocar no meu status do WhatsApp. E eu tô fazendo tudo isso ao vivo porque deu tudo ruim. Mas agora vai dar tudo certo. Então essa aqui eu vou apagar. Pronto. Muito bem, gente. E aí nos testes, eu fiquei fazendo uns testes tão legais assim, falei assim, ah, meu Deus, testes de som, vou refazer o teste. E aí eu fiquei abrindo tarô para as questões dessa guerra comercial. Pode vir, meu amor, nós está pronto, nós está pronto. Se vocês quiserem, eu reabro aqui o tarô para vocês e falo, vamos ver como é que vai ser isso. Mas, o que, que eu quero fazer com vocês? Como o áudio do meio-dia deu ruim, eu ouvi de novo, porque tá muito ruim mesmo, então eu peguei e eu escrevi o que saiu de resposta sobre o final de semana. Que assim, eu tinha comentado que eu faria isso e eu quero manter isso para vocês. Então eu vou comentar aqui, eu vou ler o que eu li, vou ler o texto do que eu li no tarô para vocês, para esse final de semana, do dia 25, 26 e 27 de julho. Ai, que linda! Já tô com pergunta aqui, ó. 25 de julho. Aqui, já vai aparecer pergunta para mim. Eba, que bom, gente. É isso mesmo. Manda suas perguntas, R$ 10. Que legal. Ah, deixa eu até já abrir aqui. Pode mandar sua perguntinha, porque eu vou hoje, agora, vamos ler. Vamos ler. Vamos ler que a gente tem que entrar esse final de semana já matando a nossa curiosidade, já sabendo, a gente já se organizando como é que vai ser essa nossa semana. Vamos lá, pode mandar suas perguntinhas. E enquanto as perguntas chegam, aí eu vou repetindo para vocês aqui o que a pessoa já está escrevendo aqui. Ah, que bom. Aí eu vou repetir para vocês o que eu li ao meio-dia no tarô. E eu só não vou reabrir, porque aí fica muito repetitivo. Ai, desculpa. E pior que repete mesmo, tá, gente? Mas então eu consegui roteirizar. Ó, consegui roteirizar o que eu já havia lido de manhã para falar para vocês, tá bom? E nossa amiga aqui já está escrevendo para vocês. Eu só não vou fazer. Espera só um pouquinho. Eu vou ler o tarô aqui para a pessoa que já mandou o comprovante do Pix, que é esse número que vocês estão vendo aqui na tela, que é o mesmo número do WhatsApp. E se você estiver fora do país e quiser mandar sua pergunta, também é R$ 10 igualmente. E é esse pela Wise, que é o serviço que eu uso. Ai, Ale, como é que eu faço para abrir a conta na Wise? Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link que tem até um código meu ali, que você pode, pelo meu link, abrir a sua conta. Você ganha alguma promoção, eu ganho alguma promoção, tem umas regrinhas lá. Não é propaganda não, gente, é um serviço que qualquer pessoa
tem, qualquer cliente tem, eu sou cliente comum. E é um servicinho aí que qualquer pessoa tem, pode aproveitar, tá bom? E aí, depois que eu leio o tarô aqui para nossa amiga que está escrevendo a perguntinha dela, eu leio para vocês, eu releio o roteiro aqui, na verdade, criei o roteiro. Entendeu? Entendeu, né? Ah, então tá bom. Então tá bom. Ai, que bom que você entendeu. E aí, e a gente vai fazer tudo. Oi, Naná, tudo Jane? Voltei, Jane. Obrigada a sua ajuda. Oi, Naná, tudo bem? Ah, aqui, ó. Ai, não veio a pergunta. Veio o comprovante, a pergunta não veio ainda, não. Vê se veio, vê se você mandou a pergunta mesmo. Tô vendo aqui o comprovante. Ah, tá aqui agora. Apareceu, apareceu. Veio, acabou de vir aqui a pergunta, tá? Então, beleza. Então, eu vou ler para você nesse momento. E obrigada. Gosto assim, Naná já veio abrindo os trabalhos. Eu já tinha feito abertura para leitura de tarô antes, tá, gente? Por isso que eu não vou refazer, porque eu tô assim desde cedo. Eu já tinha feito essa abertura, tá? Vamos lá. Foi uma confusão, ainda bem que meu marido ainda estava aqui para me ajudar a arrumar o áudio, viu? Se não, mas agora o áudio tá bem, né? Ah, é o aplicativo que eu uso, que atualizou sem me avisar e que mudou toda a minha vida. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aplicativo aqui tá de brincadeira comigo, sabe? Senão eu mostro só aqui na frente mesmo. Vamos lá. Muito bem, vamos saber já agora. Responder agora não é para responder depois, é para responder agora. Tá enxergando? Tá enxergando é nada. Tá muita luz aí? Vocês estão conseguindo enxergar a carta? Olha, para você, realmente traz umas perspectivas tão grandes. Se você se mudar, tá? O que acontece? Você tem, nossa, muita prosperidade. E eu tô curiosa com esses reis e esse pajem aqui, que eles estão querendo passar um recado, e eles, né? A espiritualidade por meio deles, tá bom? Então, essa espiritualidade por meio aqui do tarô tá falando para você que você, mudando de casa, tem estabilidade financeira, vai ter, como é que é o nome? Sabe, tranquilidade? Um ambiente tranquilo, uma coisa assim. E você já está passando por um momento de eh, maturação, maturidade. O estágio onde você estava, o estágio onde você está, já está alcançando esse momento de superação para chegar a um novo ciclo mesmo. E aí eu vou falar uma coisa que você vai achar que é sacanagem mesmo, mas não é não. Peraí. E assim, é motivado por trabalho, né? Essa mudança, aqui aparece assim, tem uma questão de trabalho que vai ajudar, porque você vai angariar um novo patamar também. Eu não sei se foi para você que eu li isso uma vez, eu não lembro, é que eu já, parece uma coisa parecida com o que eu já tinha lido, um ambiente parecido com o que eu já tinha visto para alguém, mas assim, me parece um ambiente muito realmente masculino. Não sei se o tipo de profissão ou a firma, alguma coisa onde supera mais a presença masculina, isso acontece e a gente sabe disso,
tá? Não tô falando que é bom nem ruim, tô falando que é o que acontece, tá? Mas que para você isso vai te trazer tranquilidade, sabe? Parece que você não vai ter que se deslocar tanto, ou vai ter mais oportunidades, vai conseguir se lidar melhor com as coisas, uma coisa assim. E você traz uma qualidade de. eh, Isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Você vai poder estudar mais, você vai poder se equilibrar mais. Inclusive com a sua espiritualidade. Porque, é claro, né? Se você tem tempo, você não precisa mais ficar 2, 3 horas num trânsito. Talvez você consiga se dedicar mais à sua espiritualidade. É isso, tá bom? Estou te dando contexto, porque assim, é o melhor caminho? Sim ou não? Sim. É ruim se não mudar? Esse aí é que sacanagem que eu falei pra você. Ah, eu vou falar alguma coisa, você vai achar que é sacanagem. Ai, meu Deus, vamos ver se é ruim não mudar? É ruim. Desculpa. É ruim não mudar? Não, eu ia falar assim, será que é ruim não mudar? Vamos ver se não mudar. Como é que vai ser? Se não mudar, você vai ser mudada. Se não mudar, você vai ser mudada. É interessante, conforme a gente vai atuando, a gente consegue ir mudando o nosso destino, tá bom? E muita coisa. Tem alguns pontos cruciais do karma que não. Aí já era. Mas assim, tem muita coisa, conforme a gente vai, né? Então, se preparando, se precavendo, se reorganizando, a gente consegue ir mudando as direções de algumas coisas. Ah, estava indo para esse lado, opa, opa, vamos virar para cá. E eu mesmo lendo tarô, que eu tive que, claro, pedir para outras pessoas lerem para mim, porque uma taróloga não lê para si mesma, alguém não, não lê. Ah, não lê para si mesmo não, porque é bagunça. Então, eu já consegui, ó, dar uns desvios, já consegui. Mas aqui está me mostrando realmente que para você uma mudança assim, que seja organizada por você, entendeu? Não, se você esperar que a vida faça, aí que pode trazer mais complicações. Agora, você organizando, olha, você tem crescimento. Você tem crescimento. Eu sempre vou falar, mudança dói, mudança não é fácil, nunca vai ser. Mas o que resulta disso? Resulta crescimento, novas oportunidades, resulta, você já está madura, vamos para outra etapa. Você já está madura na sua profissão, vamos para outra etapa. Você já está mais madura de vida, vamos para outra etapa. E também vai ajudar até para você ir para uma outra etapa também em termos de relacionamentos. Ou seja, eu estou te dando contexto geral. Olha, pode acontecer mudando isso aqui na área de trabalho, isso aqui também na área espiritual, isso aqui na área de relacionamentos é onde mais vai ter consequências, sabe? Ah, eu não estou olhando o chat. Eu vou olhar agora o chat. Se estiver falando alguma coisa, nem sei. Aqui, ó. Ai, o áudio tá ótimo agora. Aires, meu amigo, obrigada por ter vindo. Tranquilidade é o que preciso. Foi sim, ainda não aconteceu. Ótimo, tá. É isso. Agora que eu tô vendo o chat, eu esqueço porque eu fico lendo, eu não acompanho. Tá? Mas, no geral, boas coisas, tá bom? No geral, boas coisas que você organize. Se você. Agora eu vou organizar. Se você ficar quietinha e falar, espero que organizem para mim, espero que façam por mim, vai cair do céu. Ah, vai cair do céu. Ah, vai cair do céu. Não espera cair do céu. Nem tudo. Ó a música, ó o poeta. Nem tudo que cai do céu é sagrado. Melhor ser você a organizar essa mudança do que o destino, tá bom? Deu para elucidar um pouquinho para você? Deu para dar uma na, na orientação? Espero que sim, viu? Eu acho que é bom. E aí o trabalho vai ser bom pro seu trabalho. Até porque quando a gente dorme mais, né? Não precisa mais ficar 3 horas me locomovendo. Eu acho que é isso, né? Não sei se você. É isso. Não lembro. Eu já li para você antes, mas eu não lembro. Eu esqueço. Ai, obrigada. Fico feliz, viu? Ai, eu que agradeço, Naná. Muito obrigada, viu? Tô muito feliz. Tô muito feliz que a gente está formando, que a gente formou aqui uma comunidade, sabe? Tô tão feliz e que tem mais comunidade, mais gente chegando. Quem tá chegando aí, dá o like, pelo amor de Deus. Me ajuda. Mas não é assim. Se inscreve no canal. Para você não custa nada, para mim me ajuda. Tô aqui a trabalho.
Putz, grila. Ai, deixa eu ver. Ai, obrigada, viu, Aires, que você veio? Obrigada, viu? Me ajuda muito. O Aires sempre me ajuda, que bom. Ai, que bom. Aqui, aqui a Jane também. Calma lá. Calma lá, que tem mais pergunta aqui, gente. Depois que eu ler as perguntas, entre as leituras de perguntas de tarô, eu vou reler, eu vou ler para vocês que eu roteirizei a live do meio-dia, que deu ruim no áudio, sobre o final de semana, mas eu montei um roteirinho para eu falar para vocês saberem o final de semana as energias gerais, tá? Tá bom, meu amor, eu vou ler para você imediatamente, tá? Então vamos começar com a pergunta número 1. Vamos lá, pergunta número 1. Minha querida, para a pergunta número 1. Ai, que bonito que eu vou falar, mas assim, você que tanto se envolve, né? Você se envolve muito se dedicando, trabalhando, sempre pensando no cotidiano, agindo, colaborando. Você. Quem não conhece, quem não percebe, pensa que você está só ocupada com as questões práticas do dia a dia, com a matéria. Porque esse amiguinho aqui, ele veio falar pra gente sobre a matéria, tá? É sobre isso. Então, quem não te conhece, ou quem conhece superficialmente, pode achar que você está só preocupada com isso. Mas a realidade já está mostrando que espiritualmente você tá com o seu coração grande. Essas provações que você passa, aí você, né, que você sabe o que você está fazendo, né? Que são as provações do dia a dia, de cuidar de família, de cuidar das pessoas, de agir, de ter que se preocupar com o dinheiro, que ter, né? Porque isso esse povo não lembra, né? Que tem essa parte, né? Então, de se preocupar com o dinheiro, preocupar com de consulta, isso, aquilo, tudo isso que você faz, isso te engrandece espiritualmente, tá? Então, interprete isso como provações, interprete isso que eu sei que você interpreta, que é as, as é a palavra, né? Prova, né? Prova, eu digo para Deus, oh Deus, tá tudo nóis, tá tudo jóia, viu? Eu te amo, viu, Deus? Ai, Deus fala, é mesmo? Eu já sei o que eu tenho que saber a seu respeito, meu amor. É você que tem que provar para si mesma. Entendeu? A gente passa por provas, não para provar alguma coisa para Deus, que ele já sabe. O que preciso provar para Deus? Ele já sabe cada fio de pelo do meu coração peludo, do seu coração, que não é peludo, é fofo. Tá? Então, espiritualmente, inclusive a espiritualidade está muito próxima de você. Exercita bem ouvir a intuição, tá bom? Faz o exercício de escuta dessa intuição, porque a espiritualidade está muito junto de você. Sabe o que? A espiritualidade da família. É, os guias espirituais da sua família conseguem te acessar por causa da sua fé. Isso é maravilhoso. Porque o que você e ele, o pequenininho aí, estão passando hoje é kármico, mas vocês não estão sozinhos. Eu sei que está parecendo misturando um pouco com a segunda e talvez já esteja misturando, mas vocês não estão sozinhos, tá? Tem um grupo muito, nossa, é lindo, um grupo muito luminoso. Ai, meu Deus do céu. É muito lindo. É um grupo muito luminoso que está aí com vocês, espiritual. Protegendo, cuidando. E sim, é uma prova difícil, mas é porque vocês já combinaram essa prova difícil lá atrás, antes de nascer, meu amor. E tudo bem que você nasceu primeiro, mas assim,
O que que é, o que que é tempo para nós que somos espíritos criados por Deus para a eternidade? Você foi criada para Deus, por Deus para a eternidade. Elizinho foi criado por Deus para a eternidade. Tava tudo programado já. Esses grandes momentos, né? Já estava tudo programado. Ele é muito intuitivo, tá? Já estou respondendo já a segunda aqui também, porque uma coisa está muito conectada com a outra, né? Não dá muito para separar. Ele é muito intuitivo, muito. O contato com a espiritualidade, com ele também, ao longo da vida, vai crescer, vai amadurecer, muito bonito, tá? Muito. Era para vocês dois estarem juntos mesmo. É que às vezes, você sabe que acontece isso? Às vezes a pessoa não consegue nascer da nossa barriga, nasce da barriga de outro. Sabia? De outra. Abençoada, que Deus abençoou para esse momento, mas o destino, o karma, era outro, né? É, meu amor, da lei maior da justiça divina. Karma, tá bom? Karma mesmo. Ele ainda, ao longo da vida, vai ter as provações dele, como todos nós temos. Como todos nós temos, não tem diferença. Mas agora, nesse momentozinho, né, focalizando nesse momentozinho, é um pequeno que tem, sim. Eu vou responder as duas ao mesmo tempo, tá? Que tá difícil de separar. Tá muito ligado. É até bom separar um pouquinho, né? É até bom. Mas assim, é kármico mesmo, tá bom? Tudo que tinha que acontecer está acontecendo diante da justiça divina. Essa aqui veio dizer para isso, essa aqui veio falar de justiça divina, tá? É, por vezes, sim, ele fica mais desgastado, por vezes, sim, ele fica mais cansadinho, fica mais desgastadinho, mas é da dinâmica, não tem como, não daria para ser muito diferente, não. Tem a ver com o karma, né? Mas é desgaste mais pro lado emocional, tá? Não tanto, não é pro lado espiritual. É pro lado emocional mesmo. É bom ele ter um aprendizado mesmo dentro da espiritualidade, tá? É muito bom ele sempre. Eu lembro, acho que você falou, né, que tem, né, um aprendizado sempre bom ao lado da espiritualidade. Isso vai trazer muito equilíbrio para ele, isso vai trazer conforto para ele, vai trazer lucidez, discernimento e melhor capacidade de julgamento ao longo da vida. Então, começando agora, né? E isso é algo que você vai poder prover, você vai poder mostrar o caminho. Como ele vai caminhar, a gente sabe, eu sei que você sabe também, que vai ser escolha dele como é que ele vai fazer essa caminhada. Porque ele vai ter o livre-arbítrio para isso, que bom. Ah, minha querida, você é só axé, olha que bênção. É isso, sabe? Sabe o que me lembrei? Me lembrei de um ditado assim, ó. O pessoal fala assim: o povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Sabe? Porque essa coisa aqui, de novo, só para eu realmente fazer essa amarração aqui no bom sentido, né? Fazer essa conclusão aqui, ó, a conexão, que é. Não liga para essa gente que vem ficar dando pitaco de como você administra as coisas, tá bom? Povo que vier dar pitaco em como você administra as coisas, você fala assim: paga minhas contas. Pode deixar. Ó, você vai deixar o povo dar pitaco, sim. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o boleto da conta de luz, o boleto da conta de água, o boleto do mercado. Vai deixar lá na mão da pessoa e fala assim: meu amor, dá o pitaco que você quiser, tá tudo aqui.
Sabe por quê? Porque você está administrando uma vida, né? A administração de uma casa, gente, não é brincadeira. A administração de uma. Aí o povo fica assim, nossa, mulher dona de casa, mulher aposentada, mulher não sei o quê. Ai, como assim ela gera economia? Ah, vai brincar de administrar uma casa. Você paga o salário de uma administradora? Não paga. Então, ó. Baixa a bolinha, você que sabe, tá bom, meu amor? Tá lindo aqui pra você. Espiritualidade tá com você. Esse menino vai crescer aí tão bonito dentro da espiritualidade que eu quero mesmo ver isso. Vai ser muito lindo e é um momento de superação para vocês dois. Essa é uma vida de superação kármica. Deus abençoe vocês. Uma vida de uma linda superação kármica que vocês estão tendo. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estava encarnada, né, meu amor? A gente estava lá em Aruanda, em Campos Elíseos, você dá o nome se quiser. Mas é um momento de superação. Deus abençoe. Deixa eu voltar aqui para o chat. Cadê? Ai, linda, é isso mesmo. Ai, que linda, obrigada. Que linda. Onde foi parar? Foi para aqui. Que linda, obrigada, viu? Ah, vai ficar tudo bem. É, tem uns perrengues do dia a dia, mas é isso, né? Que graça teria a vida se a gente tivesse os perrengues do dia a dia. E eu tô querendo gente pra dar pitaco na minha vida. Eu quero. Tô doidinha. Sabe por quê? Porque a ração desse ser aqui, ó, é ração premium. Não é premium só, ela é, não é extra premium que fala? Ai, vocês entenderam, é uma coisa mais que premium, a ração dele, tá? A ração dele é mais que premium. Então eu quero gente, sim, para dar pitaco na minha vida, porque eu vou pegar o boleto do convênio médico desse ser, aqui, ó, que tá deitadinho do meu lado. Porque é uma coisa incrível que ele tem convênio médico bom, tá? Não é ruim não o convênio dele. O meu convênio é o que tem, é o famoso é o que tem, tá? O dele não, o dele é bonitão, tá pensando? Ai, Jesus. Então pode dar pra você. Alguém, ó, quem se habilita a vir dar pitaco na minha vida, por favor, pode vir dar pitaco na minha vida. Eu aceito, tô pedindo. Eu já tô com os boletos separadinhos, tá? Do aqui do financiamento do apartamento, da ração das crianças, ó. Deixa tudo na tua mão. Tô querendo. Ai, gente, adoro. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês estão. Obrigada, viu, Jane? Obrigada também, Naná. Ai, gente, ó, manda as perguntas de vocês aí. R$ 10 ao vivo, depois que acaba a live é R$ 18. Eu gosto de ficar até 17 horas, se tudo der certo, 17. Ai, será que eu fico até 17? Eu ainda tenho que gravar vídeo, gente. Vou decidir. Vai dependendo do andamento aqui, eu fico mais ou fico menos tempo, tá, gente? Depende, depende, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, como deu ruim, eu já tô aqui na minha frente, como deu ruim o áudio da live do meio-dia, eu escutei de novo, eu roteirizei para poder falar para vocês, eu vou repetir para vocês aqui em forma do meu roteiro, como vai ser o final de semana para vocês. Mas isso já foi visto durante a leitura de tarô da live do meio-dia, que eu tirei do ar. Ficou muito ruim o áudio, gente. O meu OBS Studio aqui, ele fez alguma atualização, sei lá o que aconteceu, que bagunçou toda a minha vida. Agora tá legal. Então vamos lá. Eu vou trazer, que eu já trouxe. E enquanto eu tô lendo, ó, vocês podem mandar as perguntas de vocês, ó. É rapidinho essa leitura e vocês mandam as perguntas de vocês aqui. Quem quiser agendar tarô especificamente comigo durante 1 hora, a gente fica conversando, eu destrincho aqui para você. Eu sempre falo até 9 perguntas, mas 5 mata várias coisas, tá? Mas a gente aprofunda mais. Vamos lá, que 1 hora é bastante coisa para. Aí agenda, entre em contato aqui nesse número também, que é o meu WhatsApp. Deixa eu puxar aqui o roteirinho. E esse roteiro. Cadê? Volta aqui.
Isso aqui é baseado, eu vou falar para vocês o que eu já tinha visto para a leitura de tarô desse final de semana, entre o dia 25 e 27 de julho. Eu ainda está aqui no ar a leitura do tarô para a semana. Então, o que eu faço? Eu vou especificando. Eu tenho as leituras atemporais, você pode chegar lá a qualquer momento, se conectar com alguma cartada e sentir o que faz sentido para você. Tem a leitura do tarô do mês, julho ainda não acabou, ainda tem uma semana. Então você pode ir lá na leitura de tarô do mês. Tem a da semana, inclusive é importante ver a da semana passada para entender movimentos que ainda estão acontecendo agora e que vão continuar semana que vem. E tem essa aqui que eu estou fazendo ó, mais fechadinha ainda para o final de semana. Tudo isso para ajudar você também. Para a energia geral dos contextos sociais, políticos, os contextos gerais, mas como a gente se conecta com eles na nossa individualidade. Nesse sentido, dentro da sua individualidade, nesse contexto geral, esse final de semana vai ser mais estável, ou seja, a gente não vai ver grandes mudanças daquilo que vinha acontecendo durante a semana. As notícias, os perrengues, o ambiente também por onde você anda, o coletivo, os ambientes coletivos por onde você anda. Você não vai ver muitas mudanças, não. Vai ficar meio que parecido. Entre hoje e sábado, é muito essa continuidade desse clima, por isso que é legal rever o vídeo da semana. E de sábado para domingo é que pode haver sim alguma mudança de contexto. Pequena, talvez não muito grande. Aí meu coração até quando vi mudança, meu coração até palpitou. Ai, meu Deus do céu, toque, toque, toque. Ai, eu não preparei a festa. Calma. Aí eu posso ver também. Será que eu vejo? Vamos xeretar? Não sei, vocês vão ter que me dizer. Mas essa pequena mudança de sábado para domingo de algum contexto geral, por onde você anda, pode trazer uma brecha de novas oportunidades. Presta atenção. Acho que eu beijei meu cachorro. Então, presta atenção nisso. Trabalho. E por que trabalho final de semana? Porque muita gente trabalha, né, gente? A gente sabe disso. Vamos ali lutar pelo fim da escala 6x1, mas também existem as pessoas que trabalham porque é da sua função. Tem muitas funções que independem de ser final de semana ou semana. Agricultores, gente, agricultor no final de semana, quem diz que para? O sol tá lá, a terra tá lá, ela continua a viver a vida dela. Pessoas da área de saúde, pessoas da área de segurança, tem que continuar a trabalhar. Enfim, tem inúmeras profissões aí. Final de semana para você manter o contato bem próximo e bacana com seus colegas positivos. Saiu bastante forte uma questão de relacionamentos profissionais, tá? Mas relacionamento no sentido realmente profissional, tá? Tô falando de trabalho, no sentido de você, já que você vai trabalhar mesmo, tem que trabalhar mesmo sábado e domingo, fica mais perto, fica mais junto, pelo menos das pessoas que você curte mais. Se poupa. A gente passa mais tempo com pessoas de ambiente de trabalho do que em família. Já repararam? Quem trabalha ali em alguma firma, alguma empresa, é mais tempo fora de casa do que dentro. E deixa aqueles que você não curte, que não tão bacanas, ai, você não aguenta. Deixa ela então no cantinho delas, deixa essas pessoas. Muito ajuda quem não atrapalha. Então não seja você também a pessoa que vai atrapalhar. Fica você na sua, deixa outra pessoa. Ai, aquela pessoa me irrita. Mais motivo ainda para você deixar ela lá, quieta. Usa a tua mente, usa teu coraçãozinho com as pessoas que, poxa, essa aqui me ajuda, essa aqui é bacana, essa aqui faz as coisas bacanas. Eu vou ser também essa pessoa que ajuda, vou ser também essa pessoa bacana para essas pessoas, porque a sua presença, olha só, saiu também, que você vai ser muito positiva na vida de pessoas de trabalho. Você tem uma luz que você pode levar essa luz para as pessoas do seu ambiente de trabalho. Para quem não está trabalhando, saiu também. Tem um amigo nosso aí da live que hoje não está aqui, esse final de semana não apareceu, mas ó, recado aí, ó, energia positiva
para quem não está trabalhando, justamente por causa de relacionamentos profissionais que podem acontecer. Como assim? Eu não estou trabalhando, que relacionamento? É uma brecha para você se conectar com pessoas para que possam ou te dar emprego, ou te dar uma fonte de renda temporária, entendeu? Um bico, uma coisa, vai lá. Se conecta esse final de semana, por algum motivo, a espiritualidade está trazendo isso. Você que não está trabalhando, literalmente, levanta esse final de semana, você vai sair de casa e você vai andar nas ruas perto da sua casa e você vai perguntar nas lojas, nos comércios, nos lugares, nas empresas, nas firmas, olha, você tá aqui está precisando do qual trabalho? Eu quero trabalhar aqui. Olha, eu sei fazer isso, isso e aquilo. Me fala. Entendeu? Faça isso. Tá uma energia tão forte para essa ação, esse movimento. Então, vai atrás mesmo, é relacionamento. Ah, Lê, eu quero mandar os currículos. Faz tudo, amor. Você quer mandar os currículos via internet? Você faz via internet, continua, não estou dizendo para parar. É que especificamente esse final de semana está bem forte para você olhar nos olhos das pessoas, se conectar, ligar para as pessoas. Mandar um zap, liga, faz a pessoa escutar a sua voz. Esse contato humano vai ser bem forte para você conseguir, talvez até um emprego, conseguir uma oportunidade bacana para você ter uma energia bem positiva. Vai atrás dessa sua renda, tá? Isso é bem legal, vai ser bom. Família. Para as pessoas, ambiente geral, conexão geral de família. A gente sabe que para uns, passar o final de semana em casa vai ser maravilhoso. A realidade, a gente sabe que para outros é péssimo, tá? A verdade é essa. Vocês sabem do que eu estou falando. Todo mundo aqui sabe. Mas, dentro disso, essa energia familiar geral, e você está chegando nesse vídeo é porque isso tem a ver com você de alguma maneira, tá? Ou com você, ou com alguém muito próximo a você. Então, compartilhe isso para alguém, sim, que pode ajudar alguém. É um momento, esse final de semana, de superação em família ou superação em relação à família. Tá, assim, aberto isso, tá uma energia muito aberta para essa superação. Vocês vão poder curtir algo bom em família nesse sentido, porque os sentimentos negativos que estavam ali incomodando e que precisavam ser descartados, precisavam ser cortados, esse final de semana você vai sentir força para isso, você vai perceber uma força para isso, para essa superação desse momento. E pode ser para algumas pessoas um momento também de libertação. Me veio essa palavra durante a leitura, então eu tenho que passar para vocês um momento até de libertação e de renovação em relação à família. Você estava esperando esse momento? Me fala, me escreve aqui. Era isso mesmo que tinha que acontecer comigo. Então aproveita essa brecha. Tá? Então é superação e libertação de coisas negativas, ambientes negativos e família, gente. É algo que você que vai me dizer o que é para você. Pode ser a sua família de origem, pode ser a família que você formou, pode ser aquele grupo de pessoas tão maravilhoso que essas pessoas que hoje fazem sentido serem a sua família, a família espiritual. Que também tem isso, às vezes a pessoa se desconecta por motivos da vida daquela família de origem e forma uma nova. E é isso, gente. São irmãos e irmãs espirituais. É lindo, maravilhoso, tá? É um momento de superação. Quem sabe até não é isso que não vai acontecer para algumas pessoas esse final de semana? Amor. Ai, amor, gente, eu li, ó. O amor para pessoas solteiras e o amor para pessoas comprometidas.
que delícia esse final de semana. Então já vai vindo, pega ali a leitura de tarô temporal. Ai, Ali, eu preciso de mais. Vai lá na leitura de tarô do mês 7. Vai para essa semana e vai. E você já está aqui agora. Ai, que beleza. Mais específico que isso, gente, só você me mandando uma pergunta aqui, R$ 10 durante a live, ou R$ 18 fora da live. Aí, só assim. Ah, mas eu quero destrinchar. Aí a gente agenda um horário inteirinho para a gente destrinchar, saber nos detalhes a sua questão afetiva. Amor. Para as pessoas solitas, solteiras, as pessoas que estavam com os olhinhos brilhando, e ali você estava olhando para aquela pessoa com o olhinho brilhando e você percebeu que aquela pessoa também está com o olhinho brilhando. Ai, mas será que é? Porque o meu olhinho, será que é? Ai, os olhinhos brilhando. Meu amor, é, vai, corre, se joga. Pelo amor de Deus, aproveita. Ai, que delícia, esse inverno, vamos botar fogo nesse inverno. Tá aqui, ó, 16 graus. Acabei de olhar de novo, é 16 graus em São Paulo. Botafogo, gente. Ai, meu Deus do céu. Relacionamentos vão começar. Coisa nova vai começar. Ai, que delícia. Mas é o seguinte, aqui saiu muito forte. Toma iniciativa. Tá? Ai, eu vou ficar esperando. Ai, não vai ficar esperando não, porque você é que veio parar nessa live. O tarô estava abrindo para você. Não foi para outra pessoa. E vai que a outra pessoa está aqui também, mas não, é você. Então, vai, telefona para essa pessoa, convida para sair, leva um buquê, leva uma paçoca, leva qualquer coisa que você quiser levar. Vai também, tem essa coisa da conquista, tá? Saiu forte. Você tem que fazer esse movimento também da conquista. Não é só lá chegar e falar assim, mandar um zap, né? Falar assim, ai, vou mandar um zap. Oi, e aí? Tudo bem? Não. Olá, tudo bem com você? Vamos nos ver, vamos tomar um café, vamos no forró, vamos fazer não sei o quê, vamos. Ai, tá bom, te pego não sei aonde, te encontro não sei aonde, faz. Se vira. Seja criativa, usa. Ai, não, mas não interessa, não interessa ser menino, menina, menina, não interessa, toma iniciativa, vai lá, conquista, tá uma energia de conquista para você fazer. Meu Deus do céu. Imagina, você vai chegar lá, a pessoa já tá com o olhinho brilhando, você chega com um buquê de flor, você chega com um doce, uma caixa de bombom, chocolate. Qual é a conquista? E aí é clássico, aí é brega, Alexandre. É brega. A gente quer a breguice, tá? A gente quer a breguice, a gente quer a tradição, a gente quer tudo isso. Vai lá e faz. Ai, que delícia. Não interessa quem? Quem? Menino, menina, menina. Não interessa. Vai lá e faz, tá bom? Isso para as pessoas solteiras. Ai, meu Deus do céu. Foi uma leitura? Ai, Jesus. Pessoas que já estão comprometidas. Ai, desculpa. Aí vai a pessoa que está comprometida. Gente, estabilidade ao longo do final de semana. Sem mudanças, sem dramas. Ai, meu Deus do céu. Isso é energia geral. Vai que eu tô falando isso, aí a pessoa chega pra mim segunda-feira, nossa, Alexandre, aconteceu não sei o quê, não sei que pavo que aconteceu na minha vida. Meu amor, eu tô lendo a energia geral. Você quer específico, você tem que mandar uma pergunta pra mim, aí a gente vê, tá bom? Mas a energia geral é egrégora, os sentimentos coletivos, a mentalidade coletiva para esse final de semana, será que é por causa do inverno? Pode ser. Ela está levando um movimento de estabilidade, continuidade nos relacionamentos para quem já está comprometido. E é por isso que eu digo, para uns isso pode ser bom, para outros isso pode ser ruim. Não sei, que também estar estável em um relacionamento ruim, olhe lá. Agora, estar estável em um relacionamento bom, ai, que gostoso, tá? Pode ter alguma interferência externa, por isso que você tem que ter o discernimento do que eu estou falando agora, pelo amor de Deus, tá? Quando a gente fala em relacionamento e fala que pode ter uma interferência externa, mas que você já sabe, que você já conhecia, você já está acostumada, não é uma interferência inédita, sabe? Parece que pode ver alguma interferência externa no seu relacionamento, que você já tem comprometido, mas que não vai ter tanta. Ah, nossa, eu não sabia que isso poderia vir dali. Ah, meu cunhado que todo final de semana quer fazer o churrasco. Eu não sabia que ele ia fazer esse final de semana também.
Por favor, entendeu? É isso. Uma coisa que você já. Ah, tá, de novo. É isso. Mas que no geral é um momento para vocês ficarem a dois mesmo. É um momento assim. Olha lá, faça a diferenciação do que eu tô falando. Estabilidade em algo que está bom. Final de semana para descansar e curtir o inverno a dois. Mesmo que venha alguma interferência, alguma coisa que atrapalhe, sabe? Vocês, já tô acostumada, já sei, vão continuar lidando aí o final de semana de vocês. Estabilidade naquilo que não tá legal. Aí o pessoal, mas Alê, mas aí é desestabilidade. Não, meu amor, desestabilidade para você que tem equilíbrio. A pessoa que está desequilibrada vai continuar. Vai ter milagre, não. E aí, quando vem uma interferência, vai que é a interferência de alguém que está tentando ajudar. Aí a pessoa que não está legal, inconscientemente, não aceita ajuda. Vai continuar assim, do mesmo jeito. Então, final de semana, ó, para os comprometidos, seja positivo ou negativo, não vi grande diferença. Não, vai continuar do jeito que está. Ai, Ale, mas eu queria que tivesse grande diferença. Vamos ler tarô, vamos pesquisar as soluções, vamos descobrir como fazer essa diferença, beleza? Se você está contente com isso, ai que bom, ai que maravilhoso, vida que segue. Tá? Essa foi a leitura de tarô para o final de semana entre os dias 25 e 27 de julho. Deixa eu ler aqui o chat. Liberto Solano Trindade, que honra, meu querido! Tudo bem com você? Gente, Liberto Solano Trindade, ele é assim, ele é um master blaster da nossa cultura. Ele é aqui não, ele é um memória ativa, ele é um produtor ativo da nossa cultura brasileira, principalmente ligado ao samba. Tá? Samba tradicional, samba de raiz. Você quer falar de samba, você quer falar de história, você quer falar de poesia, você quer falar de literatura, você tem que falar com o Liberto Solano Trindade, filho do nosso expoente Solano Trindade. Que bom, obrigada, seu Liberto, de estar aqui conosco. Abraço na Lilu, manda um beijo pra ela. Oi, Priscila, primeira vez aqui, bem-vinda. Oi, Regiane, bem-vinda. É assim, eu li agora o final de semana, tá? Geral, e vocês podem mandar a pergunta de vocês, individualizada, aqui nesse número, tá? Que é o meu WhatsApp, é o mesmo número do Pix. A pergunta é R$ 10 durante a live, e fora da live é R$ 18. Então, durante a live eu já respondo aqui para você. Eu só preciso que você me mande o comprovante de pagamento para esse mesmo número de WhatsApp, só para facilitar para mim. Aí você já manda a sua pergunta. 3 linhas no máximo, gente, pelo amor de Deus. E fora da live eu também respondo. Aí é R$ 18. Você pode até, não, eu vou te mandar ler e ler para mim fora da live. Beleza, tem gente que faz isso também, tá? Já me manda aí R$ 18 e depois eu leio fora da live. Eu gravo o áudio, tiro foto da cartada para vocês e envio sempre alguma dica, alguma vela a acender, um banho de ervas, algum procedimento para ajudar na sua questão, tá? Então é isso, é assim que funciona aqui. Quem quiser agendar tarô comigo, um horário inteirinho também. A gente agenda horário, fica aqui 1 hora conversando fora da live, tá? Fora da live, 1 hora destrinchando suas questões. Maravilhoso. É assim que funciona. E eu tenho aqui no canal a leitura de tarô atemporal. Qualquer momento que você chegar, tem uma playlist escrito atemporal. Qualquer momento que você chegar em algum daqueles vídeos, não importa a data, se conectar com a cartada que fizer sentido para você, e ali você vai ter uma inspiração, uma resposta que vai falar com o seu coração, né? Aí é com você, aí você que vai ser sincera com você. Eu acho que tem a ver essa cartada. Tem a leitura de tarô do mês, que eu sempre faço, por isso que eu falei, tá na playlist, aí a outra playlist é assim, tarô, leitura de tarô ao vivo, igual essa aqui. E aí é sobre julho, mês 7. Eu vou fazer quinta-feira que vem, às 18 horas, dia 31, às 18 horas, eu vou ler
agosto para os signos. Xeretar a vida dos signos em agosto. Tem a leitura dessa semana, que ainda está valendo até domingo, vale a pena, como eu disse, tem coisas no final de semana que é continuidade do que já aconteceu durante a semana. O que aconteceu? Vê da live, eu já li, pelo amor de Deus. Tá? E eu ainda tenho, ó, o seu Liberto, Solano Trindade, ele tem a Rádio Casileoca, que é uma web rádio, tá aqui na descrição do vídeo, e eu tenho um programa lá. Tá lá, quando você entra no Rádio Casileoca, tem lá os horários direitinhos. Ah, eu esqueci de colocar, que eu não sei também como mudou, preciso atualizar, saber como é que tá o horário lá. Mas tá lá, gente. Eles têm Facebook e também aparecem meus vídeos lá no Facebook deles. Ah, é, gente, eu leio tarô bastante. Olá, Tereza Cordeiro, mensagem retratada. Patrícia Cavalcante, primeira vez. Bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda, Tereza. Tudo bem com vocês? Obrigada por virem. A gente pode bater papo aqui enquanto não vem perguntas. Eu tô curiosa em fazer umas. Sabe o que? Eu tô tão com uma vontade de ler um tarô para xeretar a vida do nosso país. Que eu tava xeretando essa semana inteira xeretando. Sou brasileira, eu posso ler. Ué, meu país tava lendo umas coisas, ó, bacanas. Gostei. Obrigada, Jane. Oi, Rosa. A Rosa Rocha, agora que eu tô lendo. Desculpa, Rosa, tudo bem com você, Rosa? É o seguinte, eu posso ler para você, mas eu precisaria só que você me fizesse aqui o envio do comprovante no Pix, que é R$ 10, que aqui são leituras pagas, tá bom? Eu peço sempre o carinho e a compreensão de vocês, porque é o meu horário de trabalho, tá? Enquanto eu não leio o tarô para alguém, eu estando aqui com vocês, eu não estou lendo para alguém. Então, é o meu jeito de conseguir equilibrar as coisas também, tá, Rosa? É isso, deixa eu ver, será que eu não li mais de alguém? Tá, acho que tá todo mundo aqui. Eu já li para algumas pessoas. Deixa eu sempre chegar aqui o WhatsApp. E eu tô preocupada com o meu cachorrinho, eu vou fazer o seguinte, o meu cachorrinho, ele é muito vovozinho. Ele é muito vovozinho, meu cachorrinho. E aí, ó, vou fazer de um jeito, deixa eu ver, só a mesa. Fazer assim, ó. Ah, não, vou ter assim, tá bom, né? Assim deu pra entender, né? Gente, ó, vai falando pro povo do chat. Faz uma ajuda para mim aí, povo do chat. Vai falando assim: nós estamos aqui. A Lê ainda está aqui. Ela ainda está entre nós. Eu só vou ver lá o meu cachorro, porque ele saiu aqui do quarto. Eu quero só ver se ele tá bem, tá? Que ele tá muito vovozinho, ele não tá legal. Então vai falando aí no chat, gente. Ó, a Lê já tá vindo. É aqui no outro quarto. Peraí. Pronto, voltei. Viu que rapidinho? Que ele tá muito vovozinho. Pronto, voltei, gente. Ele tá muito vovozinho. E eu tenho que prestar atenção, porque ele não tá conseguindo levantar direito, sabe? Então, por isso que eu fico espertinha em tudo que ele faz. Diz uma coisa aí, povo. Enquanto não vem perguntas pagas, que eu tô aqui trabalhando, né? A gente podia aproveitar. Vocês acham que eu posso aproveitar e ver assim algum tema geral? Meu coração até palpita. Ah, meu Deus do céu, toque, toque, toque. Mas algum tema geral, assim, do tipo, essa batalha comercial que tá acontecendo, eu tava vendo antes da live, sabia? Pra eu fazer o teste de áudio, eu falei assim, eu tava tão chateada, porque deu ruim no meu áudio da live do meio-dia, tava tão triste, tão chateada, que eu falei assim, aí, enquanto meu marido fazia aqui o teste de som e arrumando as coisas pra mim, falei assim, eu vou lendo tarô e você vai escutando o que eu vou falando, então, para ver se melhorou. Aí eu ia fazendo, aí eu puxei, como, assim, o contexto, os resultados, o que poderia acontecer, como poderia estar esse andamento entre essa batalha comercial Estados Unidos e Brasil. Aí fui ficando animada.
Sabia? Eu quase não volto a fazer live hoje. Eu falei assim, ai, tô tão triste, deu tudo errado. Ai, dá tudo errado. Ai, que não sei o quê. Aí eu comecei a ver, eu falei, opa, calma, calma, calma lá. O que vocês acham? Vocês querem? Deixa eu ver, se o povo do chat falar pra mim que quer, eu leio. Senão, não. Eu vou continuar aqui só batendo papo. Esperando perguntas pagas. Vamos ver. Vocês querem que eu leia sobre essa batalha comercial entre o Trump e o Brasil? Porque não é entre os Estados Unidos e o Brasil, não. Também vi isso. Não é sobre os Estados Unidos e o Brasil, é sobre o Trump e o Brasil, meu amor. Tá bom? É, voltei, Jane. Obrigada. Você quer saber? Eu também quero saber. Eu fico com medo de ler algumas coisas aqui na internet, porque eu sou nova em YouTube, né, gente? Então, eu fico meio sem jeito. Quando eu usei mais YouTube durante a pandinha, foi para a instituição, a empresa onde eu trabalhava. Não tinha nada a ver com tarô, era uma coisa bem institucional. Agora não, né? Agora eu tô dando minha cara a tapa, né? Então tá, vamos lá. A Jane Paz quer saber. Se a Jane Paz quer saber, eu também quero saber. Chama o povo, gente, chama o povo aí. Fala assim, povo, a Alexandra vai ler os, os, os perrengues entre o Trump e o Brasil. Vamos ver. Então, eu vou pedir até licença para a espiritualidade dos nossos amados países, do nosso querido Brasil, espiritualidade dos Estados Unidos, para sabermos sobre essa batalha comercial entre os países, como isso pode nos afetar, como podemos nos direcionar durante esse momento, como podemos agir e nos precaver durante esse momento, principalmente isso, né? Como nós, brasileirinhos, que estamos aí pelo mundo, podemos nos precaver, e principalmente os que estão aqui, no nosso paizinho. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou puxar aqui. Tem coisas que não se pode falar, tem coisa que a gente não fala, não. Sou doida, pode trazer consequências terríveis quando a gente fala. Tem que saber muito bem o que fala, e principalmente em que fala em público. Vamos lá. Ah, não! Gente, eu tinha que ter fotografado. Eu fiz só o... Não, eu tenho. Eu gravei. Eu gravei. Porque enquanto eu falo, pra eu... Gente, mas eu embaralhei. Vocês viram embaralhar? Não viram embaralhar? Vocês viram embaralhar, gente? Vocês viram embaralhar. Tá? Pelo seguinte, porque eu fiz uma... Enquanto eu fazia o teste... Ai, meu Deus. Ai, calma. Ai, respira. Enquanto eu fazia o teste de som, eu fiz uma live privada só para o meu marido conseguir assistir e a gente ajeitar o som. Eu falei, enquanto isso eu vou ler o tarô aqui dessa batalha comercial. Saiu essas cartas aqui iguaizinhas saíram. Essas aqui, ó, iguaizinhas. Acho até que na mesma posição ou parecida. Ah, meu Deus do céu. É o seguinte. Eu não estou preocupada, não. Vocês estão preocupadas? Jura, Trump, que você tá preocupado com a gente? Pode ficar mais. Fica mais, Trump, manda mais. Manda mais, pode mandar. Pode mandar mais. Pode, tá ajudando. Tá? Porque assim. É possível uma ruptura maior de relacionamentos entre os países? Ainda é possível que piore sim, que tenha mais ruptura. É possível até que tenha alguma ruptura. Ou o embaixador, sabe? Acho que não tem nem mais embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Talvez o embaixador de lá, nosso brasileiro de lá, tenha que voltar. Alguma coisa mais radical, algum encaminhamento que não é uma. Não é nesse sentido de, o pessoal fica na mídia falando guerra. Não, nada disso, tá? Não, não. Quando se fala em dinheiro, não. Tá? Não. Comércio, não. Comércio a gente quer continuar a comercializar. Mas sim, pode haver ainda mais alguma ruptura, alguma coisa que realmente... imagina um grande tecido, uma rede assim, e aqui tem um fio que faz assim, ó, que solta. Pode ter isso, ó, algum fiozinho solto,
Vai ainda ter algum fiozinho solto. Vai desmanchar a tapeçaria? Vai desmanchar a rede? Não, não vai desmanchar, tá? Ao contrário, meu amor, essas relações que existe um histórico bom de relacionamento, tá? Como já disse a nossa diplomacia, são 200 anos de relacionamento de histórico. Então, isso é muito forte. Isso não é abandonado. Mas essa ruptura, sabe, algum fiozinho solto que vai se romper em termos de política, vai abrir novas oportunidades. Para quem, meu amor? Para nós. Como a gente está vendo que está abrindo, né? O homem lá, o laranjão lá, ficou falando mal do Pix, aí o planeta inteiro sem saber o que esse cara tá falando de Pix. Ô, Banco Central Brasileiro, que é esse negócio aí que ele tá falando de você? Aí, Banco Central Brasileiro, olha, o Pix é isso, isso e isso. E o mundo, o planeta Terra redondo, falou assim: ah, é? Fala mais. Então, aqui, a gente vai ver ainda novas oportunidades vindo a acontecer para o Brasil e com oportunidades comerciais, tá? Realmente não, a gente não vai ficar por baixo, não. Mas não vai mesmo, tá? Vai ter novas oportunidades. Onde fecha um lado, abre outro, você pode ter certeza, tá? Ah, novas oportunidades. Gente, como é que é o ditado? Onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Pois aqui onde uma porta vai ser fechada, vão abrir umas trocentas janelas. 200 janelas vão ser abertas. Gente do céu, obrigada, Trump. Por se meter com a gente. Ah, não sabe com quem se meteu, né? Coitado dele, gente. Pra gente, não tem como ficar ruim. Novas oportunidades é o mínimo. Nada, nada, nada. Meu Deus. A gente vai ter muita oportunidade boa. E olha, para quem faz negócio. Eu vou até perguntar. Ah, ó, gente, eu tô vendo isso aqui só enquanto não vem perguntas pagas, hein? Depois pode mandar umas perguntas pagas aí, hein? Ai, se for pergunta então sobre trabalho, ai, tô mais desesperada ainda para saber. Ó, que nada, meu amor. Ó, que eu falei é o seguinte, por isso que eu falei, que é o Trump não são os Estados Unidos, é diferente, tá? São duas coisas diferentes. O Estado não é ele, não é Luiz XV, não, tá bom? O L'État c'est moi, não, não, não. L'État não é você, não, tá? Ali, ó, é até a Jane, ó. O meu filho, pai do neto, que mora junto, terá problemas com a tarifa de 50% e é gerente financeiro da área de energia da Siemens das Américas. Eles estão construindo uma indústria em um estado dos Estados Unidos. Você pode ter certeza que a Siemens pode querer fazer outra coisa da vida dela, porque fechou uma porta, vai abrir outras. Pode ter certeza, essa gente graúda não fica sem grana. Essa gente graúda não vai ter problema. Essa gente graúda está acostumada. Essa empresa aí existe há não sei quanto tempo. Já passou por guerras e sobreviveu. Tá? Confia. É por isso que é importante ter a educação financeira, porque você olha para uma empresa, para um mercado, um setor, dentro, você aprende a ver o século, você aprende a ver mais do que só aquele momento presente. Tá? Mas assim, novas oportunidades vão chegar, sim. O mundo redondo, em forma de bola, que gira loucamente em torno do Sol, está girando. Sim, nós estamos nos transformando. Quem está vivo agora, nesse momento, está vendo o Brasil ter uma transformação gigantesca de crescimento. Passamos por tempos. Ah, não quero ver isso aqui não. Passou. Toque, toque, toque. Estamos só esperando o dia da festa. Credo. Até aquela coisa ruim, ó, foi karma ruim nosso coletivo que a gente passou. Deus me livre e guarde. Já foi, meu amigo. Já tá com tornozeleira. Agora estamos bem. Ah, vai continuar. Relação comercial vai continuar assim, tá? Vão ter novas relações comerciais.
vão ter novos movimentos, vão ter readaptação, porque esses agentes muito graúdas fazem o seguinte, não é igual nós aqui, que estamos aqui batalhando por R$ 10, uma pergunta de R$ 10. Não, não é. Essas empresas gigantes, esses movimentos gigantes, não é igual essa aqui, coitada, que está sexta-feira à tarde batalhando por R$ 10, uma perguntinha, R$ 18 fora da live. Não, porque essa gente está acostumada, esses graudões, essas empresas, a passar por guerras. A passar, olha a Pandinha, passamos por Pandinha. 2019, 2020. Aconteceu o quê com a empresa? Deu uma balançadinha assim e continuou, firme e forte, muito obrigada. Tá? É isso que vai acontecer, gente. Só que a gente fica muito preocupado. A gente que é peixe pequeno, eu no meu caso eu sou só um pedacinho de plâncton, a gente fica preocupada, né? Nossa, o que será que vai acontecer? Vai me afetar de que jeito? Que tadinha de mim, né? Que tadinha de nada. A gente vai superar e vai superar grande, vai superar bem. Novas oportunidades. Nossa, se eu tivesse trabalho que mexesse com vou começar já fiz um teste aí em espanhol, ó. Vou começar meus vídeos em espanhol do jeito que tá. Já está tudo legendado aqui, os meus vídeos todos eu legendo, deixo em outros idiomas. Já tem a dublagem automática, por enquanto está só no idioma inglês, mas agora eu vou fazer vídeo em espanhol, porque vai vir tanta oportunidade, eu vou ficar de fora? Não vou. Vai ter muita oportunidade, o povo está querendo saber o que o Brasil tem. Lembra aquela música, o que a baiana tem? Vai ser, o que a brasileira tem? Tá? Crescimento, novidade. Sinto muito, Trump, pode vir. Mexeu com quem estava quieto. A frase que me veio na cabeça, mexeu com quem estava quieto. Não mexe com quem está quieto, gente. Não mexe, Trump. Não é com nada, meu amigo. Recolhimento, que pode ter, sim, alguma fase de um pouco, mas sim, pode ter um recolhimento. É o que o pessoal do mercado de bolsa fala assim, uma correção. O que é correção? Você vê cair um pouquinho a bolsa, isso é só correção, gente. É porque a bolsa caiu. Para esses graúdos, eles ficam até felizes. Fica até feliz, porque aí eles conseguem comprar as ações que eles querem mais baratinho ainda. É só uma correção, gente. É só uma coisa comum. Quem é da área de investimentos vai entender o que eu estou falando. O que está acontecendo agora é só uma comum correção. Nada que você, olhando o gráfico de 10 anos ou 100 anos, ou sei lá quanto tempo, já não tem acontecido e você sabe que não é nem tão grave quanto aconteceu no Circuit Breaker de começo de 2020. Não chega nem perto, tá? Tem outros problemas mais graves no mundo acontecendo. Eu li, ai gente, que medo, eu deixei isso gravado, vou deixar isso gravado. Ai, imagina, espero que dê tudo certo. Ai, que medo. Mas isso aqui que eu li, a gente tem que ver, ó, sabe qual é a gravidade do assunto? Isso que eu acabei de ler, a gente tem que ver em um contexto de 5 anos. Tá? Nossa, Alexandre, não é tudo para esse final de semana, não. Final de semana já foi, acabei de ler. Seu individual. Para nós, pessoas comuns que pegamos transporte público, tá? Isso que eu acabei de ler é coisa graúda. E esses movimentos coletivos gigantes, a gente só consegue visualizar ao longo do tempo. Em 1 ano, 2 anos, o fechamento costuma ser em 5 desses movimentos. Aí você consegue... Ah, eu acho que era isso, entendeu? Então a gente ainda vai ver muita água rolar embaixo, mas para agora imediato, pode continuar a falar de nós, Trump, estamos gostando. Divulga mais nós aí, Trump. Pode divulgar. Pode falar mais de mim. Sabe que eu soltava essa? Que às vezes as pessoas acham que estão me jogando pedra. Vocês estão me jogando tijolo. Estão me dando tijolo. Pode mandar mais. Pode mandar mais. Tá bom? Ai, que emoção, gente. Muitos países querem o Pix. Sim, por isso. Quem é que sabia que negócio de Pix é esse nome? Não sei nem... Gente, pra ser sincera, sei nem de onde saiu esse nome. Pagamento alguma coisa, será? Será que é uma sigla? De onde vem essa palavra, gente? Nem sei de onde vem essa palavra. Eu sei que foi uma criação dos grandes bancos
brasileiros para economizar dinheiro para eles mesmos, porque o que eles ganhavam ali de taxa da gente não chegava perto do que eles gastavam em para fazer toda essa movimentação de dinheiro de papel, cédulas. Não chegava nem perto. Então, para eles isso é muito mais compensador. Eu também não sei não, a gente podia, depois eu vejo, né, Jane? Depois a gente pode ver, né? Curiosidade. E aí eles foram lá na porta do Banco Central. Banco Central, quero economizar dinheiro. É mesmo? E aí, o que você sugere para você economizar dinheiro? Mas aí o povo também, aí entraram nesses acordos e organizaram toda a parte técnica. Começou na gestão Rousseff e finalizou na gestão do inelegível. Mas não por causa do inelegível nem da Rousseff. Foi um movimento dos bancos e do Banco Central. Porque o Banco Central é independente de quem está na gestão. Não tem nada a ver com quem está. Independente legalmente, tá? Juridicamente. Politicamente, são outros 500, né? Penúltima gestão aí, a gestão anterior aí, a gente sabe. Não foi bem assim, né? Na gestão do inominável não foi bem assim. Meteu pitaco. Para atrapalhar nós. Estamos pagando preço até agora. Adoro, gente, essa temática. Interessante, né? Ver tarô para essa temática mais ampla. E eu fico aqui embaralhando, querendo saber se vocês querem saber, mandar aí uma perguntinha, R$10 durante a live, R$18 fora da live. Já li perguntinhas, já li o final de semana que eu passei aqui para vocês. Quem quiser saber, volta um pouquinho aí na live para saber. E eu dei uma xeretada aí nessa batalha comercial, que é a batalha para quem? Que para nós, ó. Mas eu já vi essa coisa de alguma ruptura, alguma coisa, já não é a primeira vez que eu vejo, não. Tem ainda água para rolar. O que será que vai ser? E aí, que mais que a gente pode xeretar, gente? O que vocês acham que a gente pode xeretar? Se quiser saber da sua vida aí, ó, me manda o Pix, R$10. É sério. Fiquei falando de Pix, é verdade. Eu quero que venha logo o Pix parcelado. Porque aí eu vou parcelar para vocês a leitura de tarô. Imagina que legal. Quando que vai vir essa história de Pix parcelado, gente? Pix, pagamento instantâneo, e o X fala sobre a tecnologia em desenvolvimento. Ah! Entendi! Eu fiquei falando, é o Pix, é isso. Pagamento instantâneo é o PI e X é tecnologia em desenvolvimento. Que interessante! Eu não sabia mesmo, ó. Tô só tô aprendendo agora o que significa. Imagina, eu uso tanto. Que interessante. Obrigada, Jane. Aprendi, ó. Aprendi uma coisa, hein? Pix. Interessante. Aprendemos uma coisa aqui hoje. Gostei. O povo que tá passando, me escutando, tá deixando like para me ajudar? Tá deixando dislike? Porque me ajuda também. Tudo me ajuda, tá? Tá, dislike me ajuda. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver se eu mostro quem tá chegando. Vou mostrar quem tá chegando. Evidentemente. Peraí, ela parou na frente dos comandos aqui, ó. Pronto, não tem como. Não consigo enxergar. E não vou tirar ela da frente. Pronto, a taróloga chegou, gente. E ela, pior que ela tava puxando as cartas, assim, agora há pouco. Para, gata, brincadeira quando eu falo que você é taróloga. Para. Que coisa. Ela tá aqui, ó, xeretando a tela do computador. Aqui, ó. A taróloga. Minha filha linda. Minha bebezinha da mãe. Pronto, não para quieta. Eu não sei porque ela para aqui em frente. Porque assim, aqui não é quentinho. O gato costuma parar onde fica quentinho, né?
Ah, tá se limpando. Antipática. Aí, ó, fiz cafuné nela, ela ficou se limpando. Vou fazer de novo, só pra você se limpar de novo, gata. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, pronto, mãe. Pronto, mãe. Pronto, saiu da câmera. Tá se limpando. Fiz cafuné, ela foi lá limpar. Oh, meu Deus, mãe. Vamos lá, vamos ler tarô. Que mais que a gente vai ler? Da vida, da sociedade. Brasileiros que estão no Brasil. E os brasileiros que estão lá, hein? Como é que tá essa perseguição com eles, né? Oi, Júlia, tudo bem? Como vai você? Júlia, tudo bem? Segundo o Poder 360, que não é dos nossos preferidos, exato. Exato. Ai, Júlia, tô aqui, ó, respondendo perguntas pagas, R$ 10 durante a live, 18 fora a live. Eu agora há pouco, se você quiser voltar, eu li o tarô para o final de semana, mas aí eu roteirizei a leitura que eu já tinha feito ao meio-dia. Meio-dia eu fiz uma live. Deu ruim no áudio, ficou horroroso. Pau que deu geral aqui na, na plataforma que eu uso. Parei, tirei do ar, roteirizei, escutei o que eu falei e agora eu repeti para vocês agora há pouco para vocês terem ali informações mais específicas para o final de semana de vocês, tá? E eu vou. Ah, tá bom, Júlia. Tá bom. Tô aqui. Tô aqui de boa na Lagoa esperando, tá? E aí eu aproveitei e eu li sobre essa batalha comercial entre o Trump e o Brasil. Pode mandar a pergunta. Exatamente, manda a pergunta. Deixa comentário. Ah, exato, Jane, me ajuda. Até os comentários ajuda. Põe emoji. Ah, eu não quero comentar nada. Põe umas figurinhas. Vai colocando emoji, se inscreve no canal. Quando acabar o vídeo, ele vai ficar gravado. Vai lá nos comentários, deixa um o quê? Para lembrar do. Deixa uma laranja para lembrar do laranjão. Deixa uma figurinha de laranja, gente. Deixa um emoji de laranja pra gente lembrar do laranjão e falar assim pro laranjão: pode mandar mais, laranjão. Que agora mais de 50 países querem saber como é que é o Pix. Brasileiro vai poder passar Pix. Já pode, né? Eu vi ali no Instagram que já tem outros países. Na verdade, é notícia velha. Peraí, peraí. Ó, isso aí é notícia velha que eu vi no Instagram. Ai, porque a França, existem lugares onde você já pode passar o Pix. Ah, eu fui na Argentina já tinha. É, o ano passado, que eu sou chique, tá? Então, ano passado, eu fui pra Argentina e tinha algum lugar que eu vi que aceitava o Pix. E aí eu fiquei me perguntando, meu marido e a gente ficou se perguntando, ué, como é que ele... A gente não entrou pra saber, não era do nosso interesse, alguma coisa, não lembro que... Enfim. E eu vi que já aceitava lá. A gente ficou na dúvida, será que é brasileiro que trabalha aqui, que tem algum jeito de fazer esse Pix? E aí, mas eu vi no Instagram e eu vi lá uma bandeira do Banco do Brasil. Talvez seja isso, algum tipo de correspondente, algum acordo local. Não sei te falar, não faço ideia. E manda pergunta, vamos lá. Aqui, amiga, pode fazer a pergunta. Tô vendo aqui. Ó, quem vê o vídeo, quem assistiu o vídeo depois da live, quando acabar aqui, ó, deixa uma laranja. Ou então deixa agora no chat uma laranja. Pra gente dar risada do laranjão. Ah, tô preocupada não. Tô, enquanto a pessoa tá escrevendo aqui, tá? Eu tô vendo outra coisa também.
Opa! Ah, eu quero saber. Menina, vê o que eu falei sobre o final de semana aqui agora também? Que saiu energia ali pra quem tá solteiro, hein? Pelo amor de Deus, ai, tô nervosa. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver que a gente quer ver também. Até a Clarinha, ó, a Clarinha está aqui doidinha pra sair, pra saber também. Você acha que é só você que quer saber? Não. Clarinha também quer saber, tá? Tá aqui curiosíssima querendo saber. Os gatos transmutam energia, tá? Vocês sabiam? O negativo eles transformam em positivo. O cachorro vai onde já está positivo. Então, você quer saber um ponto da sua casa que está bacana, positivo, é lá onde está o cachorrinho. Agora o gatinho tá nem aí. Então, absoluta que ela transmuta enquanto toma banho. Olha que lindo. Vamos ver. Sim, sim, pronto, acabou. Não, calma. Brincadeira. Peraí. Calma. Sim, vai vir sim. E uma pessoa muito positiva, tá? Muito positivo. Sabe aqueles caras assim que a família fala assim: ai, que moço trabalhador, ai, que moço bom. Sabe, tipo de pessoa assim: ai, que bom. Muito positivo. Sim, porque já deu mesmo tempo, né? Já deu, né? Faz favor. Já deu, né? Faz favor, né? Vamos fazer coisa nova? Vamos fazer coisa nova. Aí as laranjas da Jane Paz. Meu Deus, vai vir sim, vai vir, ó. Supimpo, moço. Gostei desse trabalhador mesmo. Trabalhador, gente. Caramba. É engraçado, né? Já vem a personalidade da pessoa. Gostei disso de ver, porque já tá pra vir, já tá mesmo. Tá na boca do gol. E coisa boa pra você, que você vai curtir. Você vai achar legal. Você vai curtir. Ah, quero saber mais. Já falei que é sim, né? Mas vamos dar um contextinho, vai? Sacanagem, né? Vamos incrementar aqui, ó. Olha. Chega, né? Chega de ficar parada. Chega de ficar quietinha. E sabe o que é bom porque é moço trabalhador? Ai, gente, desculpa. Eu assim, eu sou super autônoma, tá? Eu sou super autônoma nos relacionamentos, no sentido financeiro, tá? É outro patamar aqui de vida, tá? A gente é muito respeitoso um com o outro, tudo mais. Mas assim, que é bom que a outra pessoa renda o próprio dinheiro e renda bem e de vez em quando pague as coisas pra você, é bom, não é não? Ah, eu adoro, gente. Ah, me desculpa, meu feminismo acaba na hora da conta, né? Acaba. Pode pagar. Ah, pode. Paga você, pode pagar, meu amor, pode pagar. Aliás, eu já ouvi até de uma moça falar assim, ó, que feminismo é fazer o cara pagar pra você. Por quê? Porque como é que é o nome? Não é compensação histórica. É uma coisa assim, é uma compensação sim. O cara, pô, a gente já só rala, eu já ganho 100% menos que o meu colega. Caramba! Mas eu tô falando de um equilíbrio, é uma pessoa que vai ter esse equilíbrio, sabe? Que vai trazer isso, é muito positivo. Porque às vezes a gente tá. Oh, meu Deus. Peraí, desculpa. Quem me conhece sabe que eu paro tudo por uma gata. Então, sim, vai ser bom, vai ser positivo, vai ser alguém que vai trazer uma alegria, um equilíbrio emocional, que vai trazer ali até mesmo uma pessoa próspera, que vai trazer uma prosperidade também para o relacionamento. Então, sim, tá aí, ó. Toque, toque, toque. Ai, a gente tá com medo desse toque, toque. A gente tá rezando pelo toque, toque. Então, toque, toque, toque. Toma os banhos de ervas. Ó, esse final de semana para os solteiros tá com uma energia tão doida, entendeu? Que eu acho que você tinha que se jogar. E, ó, não tô, eu não, ó, só uma coisa, eu não tô vendo o chat agora, tá? Porque daqui a pouco eu vejo o chat, tá bom? Daqui a pouco eu fecho o chat. Veja se o Tarô tem mais alguma recomendação pra você. Ah, oi, Tarô.
Oi, pessoa! Oi, pessoa que está trazendo coisas boas, que está trazendo equilíbrio, que vai trazer uma. E não vai ser aqueles relacionamento perrengoso, não. Acabei de inventar essa palavra. Aqueles relacionamentos de. Ai, só dor de cabeça. Ah, não. Graças a Deus. A gente não quer. Ah, não quer. Acabou. Chega. Nada de relacionamento de perrengue. Relacionamento tranquilo, bacana, de equilíbrio entre as partes, onde as pessoas vão se respeitar. É assim que vai ser. Ai, que delícia. Ai, que axé. E você vai ficar, ó. Então, segue sua intuição. Vai, ó, dica. Alê, como é que eu consigo? Você nem perguntou isso, mas eu vou te falar. Como é que eu consigo? Siga a sua intuição, tá? Já aproveita, toma esses banhos de erva aí para melhorar a sua intuição. Porque muitas vezes o banho de erva, ele vem nesse sentido, porque a gente está ali com o caminho aberto, a gente está com as coisas boas, só que assim, a gente não está prestando atenção, tá bom? Então preste atenção que vai ser alguém bacana aí para você. Gostei, alguém, ó, alguém que é bom, viu? Gostei, só carta boa, fica o cara bom mesmo. Gostei. Gostei mesmo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Peraí. As laranjas do Laranjão. É isso aí. Idade? Como é que eu vou saber qual a idade da pessoa, meu Deus do céu? Ah, outra pergunta. Dá uma pegadinha das perguntas. Não vem que não tem. Ó, não, mas é alguém que vai estar. É bacana. O que mostrou aqui é alguém realmente bacana, de prosperidade, de trabalho, alguém maduro emocional, assim, sabe? Gostei. Independente de idade, não se preocupa se vai ser mais velho, mais novo que você, mesma idade. O que importa é essa maturidade emocional que aparenta ter sim a maturidade emocional, que é o que a gente quer, meu amor. É o que a gente quer. Que eu já vi gente aí de relacionamento de diferentes idades aí, falar, ai, vai dar certo. Não, não. O que importa é a maturidade emocional. E esse aí tá bacana, hein? Exatamente. Como é que você vai. Aí, ó, dica para todo mundo. Aproveitar aqui o da Júlia, ó. Dica para todo mundo. Quando a gente toma o banho de ervas, claro que é o banho de ervas para prosperidade, banho de ervas para amor, para harmonia, para o bem-estar, para isso e aquilo. Não é que o banho de ervas vai fazer uma simples e pura mágica. Deus, quando tem que intervir, ele usa os instrumentos. Não vou dizer que não, porque Deus é que sabe. Mas, no geral, 99% das vezes, é para melhorar justamente essa nossa carga energética, que não tá bacana, que não tá legal. Por quê? Porque não tá, porque a gente fica irritado, a gente cansa, a gente se entra em conexões negativas. Ah, deixa eu voltar aqui. A gente entra em conexões negativas. É isso. Então, ele já faz essa limpeza. E aí, ele traz aquilo que a gente está direcionando com a atuação de cada erva. Então, nesse caso, quando você for tomar o banho de ervas, coloca também anis estrelado. Tem aqui no canal vários banhos de ervas, você pode usar qualquer um deles, mas você vai incluir anis estrelado. Então, como você vai fazer? Você ferve um punhadinho de água, coloca ali 3 anis estrelados e deixa ferver uns 3 minutinhos e desliga. E aí você vai colocar um punhadinho das outras ervas para você. Ai, a gente quer amor, né? Vou aproveitar para passar isso para Júlia e passar para todo mundo que a gente quer amor, tá? Já que para esse final de semana para os solteiros vai ser aquele fervo, vamos ferver. No seu caso, que quer aumentar a intuição, põe anis estrelado. Além disso, eucalipto e aí você vai decidir. Para quem está muito carregado, para quem está, ai, que difícil, coloca também guiné. Se você acha, não tô tão carregada assim, não, tá bem, tô no pique, tá legal. Arruda. 2 ervas de limpeza, você escolhe de acordo com o seu estado. Tô deixando bem aberto aqui. E você vai acrescentar, já que você quer amor, e você quer amor bom, você não quer amor xixelento. Não é qualquer coisa também, não. Você vai usar flores coloridas, pétalas de flores, tanto seca quanto fresca, tanto faz, pétalas de flores
coloridas, só um pouquinho. Mas acrescenta um pouco mais da cor de rosa, que ela é mais harmonizadora, ela equilibra o chakra coronário. Como você já está trabalhando com a cor verde também da guiné ou da arruda, também vai trabalhar esse equilíbrio do chakra coronário. E você vai tomar, deixa lá uns 20 minutinhos, desliga, né? Já tinha desligado antes, 20 minutos, tampa, curte, coa, leva para o seu banho de higiene. Você pode acrescentar água do chuveiro para ficar na temperatura boa para você. Toma o seu banho de higiene maravilhoso, bem, ai, perfumado. Ai, põe um perfume mesmo nesse banho, põe o sabonete mais gostoso que se tiver. Compra aquele sabonete bom, entendeu? Fica bem cheirosa mesmo. Aí, ó, é banho energético, não é banho de uso religioso. O uso religioso é lá na religião. Siga exatamente o que foi dito para você. Aqui é coringa, não tem a ver com religião. Então, por isso que eu digo que, como não é religioso, você pode lavar daqui, ó, do chakra coronário para baixo. Porque aqui temos um chakra importantíssimo, que é o chakra coronário. Existem outros chakras também, mas esse é o mais, né, principal. E é a nossa conexão com Deus. Fé na vida, fé no amor, fé em mim, fé em Deus. Tá aqui a conexão. Então a gente tem que limpar e energizar. Ale, mas na minha religião eu não posso. Tudo bem, amor, então siga a sua religião, tá bom? Se você não tem essa problemática, ou essa questão não é problemática, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Se você não tem esse direcionamento, perdão, melhor essa palavra, se não tem esse direcionamento, daqui para baixo. Enxuga o seu banheiro normalmente, se enxuga normalmente, o seu banheiro vai estar no lugar mais iluminado da casa, tudo isso que você fizer direcionando, pedindo a Deus as bênçãos de Deus para limpeza, para trazer coisas boas, e vai ser maravilhoso, que essa energia linda se espalha por toda a sua casa, você sempre vai direcionar assim, orando a Deus a isso o tempo todo. O bagacinho, você pode jogar ali nos vasos de planta, isso aqui tá cheio de bagacinho. Por isso que a cada dia está crescendo mais folha. Ou então jogar no lixo mesmo. Ah, não tem planta. Tudo bem, jogar no lixo. Tá bom? É isso. Banho de ervas para amor. Obrigada, Jane. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Adorei as laranjona. Vamos deixar as laranjinhas aí, gente, pra gente lembrar e dar risada do laranjão. O que a gente faz com laranja? A gente faz suco. Viu, laranjão? O que a gente faz com laranja? A gente faz suco. Ai, meu Deus, tem aqui uma pergunta, peraí. Olá, tudo bem? Vou responder então para você. Eu espero aqui, tá bom? Tem uma perguntinha vindo, tá, gente? Eu vou esperar aqui a perguntinha. E esse, ó, não entendi. Eita, peraí. Vamos lá, gente. Que delícia. Lendo tarô nessa tarde linda para vocês. Linda, só que não. Ah, é para eu ler fora da live. Aqui é um valor para eu ler fora da live. Ah, tá bom. Eu vou ler. Eu vou responder aqui. Não tô mostrando a tela. Isso, ah, tá bom. Boa tarde. Ah, então assim que acabar a live eu respondo pra pessoa. Tá? É, gente, sucesso, Laranjão. Laranjão achou que ia sacanear nós e nós estamos dando o recado. Eu li agora há pouco sobre a questão dessa batalha comercial
entre o Trump e o Brasil, não é entre os Estados Unidos e o Brasil. Sabe por quê? Porque os gringos querem continuar a ganhar dinheiro, tá? E não sei qual gringo economista falou assim: não existe país pobre se esse país está tendo minério, se tem agricultura, se tem. Isso não é pobreza. Como assim? Então, porque eles ficam julgando que a gente quer um país dependente, isso, aquilo. Como assim dependente? Não, dependente de coisa nenhuma. Tá bom? Olá, Moçambique! Que legal! Ariel, vamos ver se eu pronuncio corretamente o seu nome. Ariel Arman, ou Ariel Arman. Que legal! Que bacana, Ariel. Ariel. Bem-vinda, bem-vindo. Deixa eu ver a figurinha aqui. Ai, que eu sou cega. Que legal, de Moçambique. Eu estudei com um colega de Moçambique na faculdade há muito, muito, muito tempo atrás. Que esse meu rostinho aqui, gente, é protetor solar e maquiagem, tá? Oi, Gilza! O Gilza. Gilza, né? São Paulo. Que delícia! Tudo bem com vocês? Tô lendo aqui tarô pra gente. Lendo tarô para as perguntas ao vivo agora, que é R$ 10. Se você está em um lugar que não tem o Pix, pode mandar pela plataforma Wise, que é a plataforma que eu uso. Tá? Que é essa aqui, o Wise, esse aqui é o meu código na Wise. Eu não tenho essa plataforma. É uma plataforma virtual de transferência de valores internacional. Então, você, na descrição aqui do vídeo, eu deixei o link, você pode usar no seu celular. É maravilhoso, gente. Não é propaganda, é o serviço que eu uso mesmo. Qualquer cliente tem isso aqui, tem esse acesso. Então, você pode usar no seu celular. E vem o cartão de plástico também. Então, você coloca valor, transfere o valor para essa plataforma Wise e você consegue fazer pagamentos em outras moedas. Então, eu já usei, por exemplo, eu fiz quando eu viajei ano passado para a Argentina, eu tinha que pagar em dólar lá, porque ali não estava aceitando, como é o nome? A plataforma não estava aceitando os pesos argentinos. Eu pagava em dólar, mas eu depositava em real. A conversão é automática. Então é R$ 10. Por isso que eu digo, mas eu só consigo pagar em dólar ou euro, então é US$ 2 ou 2 euros. A pergunta fora da live é outro valor. Tem que olhar na descrição. Fora da live, a pergunta individual é R$ 18. Será que a pessoa. Eu acho que a pessoa me pagou a mais. Deixa eu falar para a pessoa que eu acho que ela me pagou a mais. Também não é justo. Peraí. Que eu não lembro o meu valor. Eu montei os pacotes aqui para facilitar para vocês. Ah, não, a pessoa mandou certinho. Não pagou a mais, não, tá? Ai, ótimo, justo. Pagou certinho, senão eu ia ter que passar o troco para ela. Tá certinho. Ai, que bonitinho. Então, essa aqui eu recebi umas para ler fora da live, gente. Tá tudo certo. A irmã, qual a temperatura agora na cidade em Moçambique, da onde você está falando? Qual a temperatura? E Moçambique, eu vejo uns rapazes de YouTube de Moçambique, que eu adoro. Então, eu estou aprendendo muito sobre Moçambique. Eu vejo um canal de um rapaz chamado Blue Vlogs. Então, na verdade, ele faz muita reação sobre vídeos do Brasil, mas eu acho interessante porque ele vai explicando sobre Moçambique, sobre a vida em Moçambique. Então, eu vou aprendendo muito sobre Moçambique. Então, eu tô achando muito legal aprender sobre Moçambique. Eu tô inscrita lá no canal dele. Eu acho legal aprender. E somos países irmãos, né, gente? Moçambique e Brasil são países irmãos. Porque muitos descendentes moçambicanos hoje estão. Nossa, a maior parte dos brasileiros hoje é descendente de moçambicanos, angolanos, eu não sei como é que fala quem nasce em Guiné. Guineense? Será que é assim que fala? Ai, como eu sou ignorante. Ai, não sei. Eu tenho que aprender. Deixa eu ver aqui. Vou responder aqui rapidamente para a pessoa.
Tá bom, tô respondendo aqui, ó. Aqui, só tô respondendo aqui pra pessoa. Pode ir falando no chat aí, gente. Fala a temperatura da cidade, vocês estão sabendo que eu adoro saber. Vamos lá, aqui em São Paulo estão com 16 graus, gente. Respondi e eu já tenho, eu vou, depois eu leio aqui para a pessoa, pergunta fora da live. Deixa eu ver. São 21h44 à noite lá já, que legal. 26 graus hoje tá bom, mas nos outros dias é bem menos. Estamos no inverno, verdade, inverno. Aqui em São Paulo, 26 graus é considerado um dia quente, que eu estou numa região do Brasil que é geralmente um pouco, a temperatura é geralmente, era para ser um pouco mais baixa. Com esse desastre ambiental que vivemos, está tudo desregulado. Esse inverno está sendo um pouco mais parecido com o inverno. Quando eu era criança, eu lembro de ver geada na rua. De manhãzinha, a água congelava na torneira. Agora, isso não acontece mais na cidade onde eu moro. Algumas cidades mais ao sul do Brasil, isso ainda acontece. Agora, quem está no nordeste do Brasil também está aí com essa temperatura de 26 graus e as pessoas do nordeste do Brasil, que estão com 26 graus hoje, estão passando frio. Estão achando o dia muito frio porque lá costuma dar 36 para cima, que está perto do Equador, né? Que ótimo. Ai, adoro saber. Obrigada, viu, Ariel? Muito obrigada. Ai, que legal, gente, de Moçambique. E é uma coisa tão legal. Eu tô batendo papo enquanto vem outras perguntas, tá, gente? Que é o seguinte: ainda ontem eu estava falando com uma prima minha, eu tenho parente em tudo quanto é lugar do planeta. Ele vive na capital Matola ou Matola, Moçambique. É incrível. Palopes. O que é Palopes? Eu não sei o que é Palopes. Me explica o que é Palopes. Moçambique tem várias culturas, sim. Moçambique é um país milenar, de cultura milenar, né? Ele foi, né? A gente sabe toda a história que Brasil e Moçambique nós passamos juntos, né? Mas a cultura de Moçambique é milenar. Pelo amor de Deus. Oi, Vera Gláucia, tudo bem? Como vai você? Vera, eu fiz um atrevimento que eu não gosto de fazer durante a live, mas eu vou fazer hoje, uma brincadeira. Eu li sobre a batalha comercial entre o Trump e o Brasil. E não é sobre os Estados Unidos e o Brasil. É sobre o Trump e o Brasil. Eu li agora há pouco na live. Ah, meu Deus. Por isso que eu tô falando, gente, bota a laranjinha aqui. Porque sabe o que a gente faz com laranja? A gente faz suco. O Trump não sabe com quem mexeu. Meu Deus. Ai, Vera, que legal que você veio aqui comigo. Ai, obrigada, Vera. Nós somos, sabe por quê? Porque nós somos democráticas, tá bom? A gente não é pacífica e ordeira. Esse negócio de pacífica e ordeira, não. Ai, não posso balançar, gente. Então, Ariel, é o seguinte, ainda ontem eu estava falando o seguinte para minha prima paraguaia, que o português do Brasil é diferente, muito diferente do português de Portugal. Principalmente porque o português de Brasil tem muita influência dos idiomas originários brasileiros aqui da América e também africanos. Principalmente Angola, Moçambique, Guiné e outros pontos, mas principalmente esses três países por conta do histórico triste que nós vivemos juntos e que já superamos, graças a Deus. Então, existem palavras que só fazem sentido para nós, não vai fazer sentido para a pessoa de Portugal. Por exemplo, eu expliquei para ela que lá em Portugal, o filho menor de uma família se chama Benjamin ou Benjamina, né, masculino. O feminino, Benjamin ou
Benjamina, isso aqui, ó, esse gesto que a gente faz na criança, assim, ó, eles vão chamar de carícia, carinho, acho que é carícia que eles falam. Para nós brasileiros, como é que a gente fala? Exemplo, faz de conta. Para o português, ele vai falar: o Benjamin quer carícia. O Benjamin quer carícia. O filho menor quer carinho. Nós brasileiros falamos: o caçula ou a caçula quer cafuné. Inclusive, para nós brasileiros, isso aqui é muito específico. Esse gesto aqui é muito específico. Não é qualquer coisa, é cafuné. Olha que palavra linda. Cafuné. Olha que sonoridade. Se eu te falar, você já se sente bem. E são palavras de origem quimbundo, que vieram dos idiomas originários da África. Maputo, Palopes, são todos países de língua portuguesa. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu aprendendo, graças, adoro o chat, porque o chat me ensina, gente. Suco de laranja, é isso mesmo. Ai, ai. Exatamente, Ariel. O nosso inverno era mais rigoroso antigamente, há 40 anos atrás. 45. Vamos parar de contar o tempo? Melhor, né? Não, 40 anos. Não, 45. É, não, calma. Tá. Já entendemos. Já entendemos. Maputo, eu sei, Maputo. Maputo é capital, eu aprendi. Tá bom? É legal. Eu fiquei até procurando imagens no Google para entender como é que é Moçambique. Calma, tem que estar falando isso, né? Ali no Vlogs. Deixa eu ver essa capital, deixa eu ver essa cidade. Olha, é assim, tem isso, tem aquilo. Interessante como nós temos coisas em comum nas nossas culturas. Tá? Eu tô aqui batendo papo enquanto vem mais perguntas, tá, gente? A minha linda aqui me mandou um ok e uma florzinha, aí eu vou mandar um coração. Tá vendo? Vai deixando o like, vai se inscrevendo, tá? Países de língua portuguesa, é isso aí. Aqui eu moro em São Paulo e temos em São Paulo aqui o Museu da Língua Portuguesa, que fala de tudo isso, justamente, dessa nossa união pelo idioma. Isso muito legal. Muito legal. Enquanto lá o laranjão lá está preocupado em só causar problemas entre nós aqui estamos preocupadas em nos divertir e conhecer mais sobre os nossos idiomas. E tem muitas palavras de origem indígenas também no nosso idioma brasileiro que eu acho que não vai fazer sentido para ninguém mais mesmo, só para gente. Até entre nós brasileiros, às vezes o pessoal fala umas coisas das regiões que só quem é daquela região entende. Por isso que eu sei que em Moçambique também, eu não sei nos detalhes, mas sim, a gente sabe que tem ali palavras que a pessoa que mora aqui nessa região, mais, sei lá, no sul do país, é bem diferente de quem está mais no norte, porque é um país milenar, né, gente? Pelo amor de Deus, tem culturas ali do planeta inteiro que circulam ali. Há quanto tempo que circulam, né? Ui. Ai, peraí, gente, eu volto. Ó, gente, eu volto. Vai conversando no chat. O meu filho tá pedindo ajuda aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Peraí, que o meu filho tá pedindo ajuda, gente. Já volto. Vou colocar um já volto aqui, ó. Conversa no chat. Põe uma de laranja, gente. O meu filho de 4 patas. O cachorrinho tá me chamando. Peraí. Assustou meu filho? Não pode assustar meu filho. Oh, meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô? Não vai fazer um pipi, filho? Não? Então vem aqui com a mãe. Pronto. Vem aqui com a mãe. Meu filho. Aqui, meu filho. Esse aqui é meu filho, ó. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Ai, como eu tô inteligente, sabendo usar coisas da internet. Olha, fiquei até descabelada. Esse aqui é o meu filho, tá? Ele é o Rubens, tem 21 anos. Quantos cachorros vocês conhecem com 21 anos? Conta pra mim. Aqui, o meu bebê. Tá?
Ele tem esse olhinho porque é uma catarata, tá? Mas eu não vou fazer cirurgia nele porque a idade não é bacana. Ó, o meu bebê. Quem quiser adotar um cachorro velhinho, adote, porque ele só traz alegria para o nosso coração. E a gente tem que estar preparado para esse momento, né? O momento da vida do serzinho, que é da nossa família, que a gente tem que proteger, tem que cuidar. Vou deixar ele aqui na cama, ó. Vem cá, meu bebê. Como eu sou lindo. Mãe, eu sou muito lindo mesmo, mamãe. Vamos ver o que, que ele decide, gente. Peraí. Ó, eu tô aqui, ó. Vocês estão passando uma tarde comigo. Se você estivesse aqui presencialmente, a gente ia fazer exatamente a mesma coisa. Eu ia estar aqui à mercê do que o meu bebê quer. O que foi, filho? Quer sair, né? Ele quer sair da cama, não quer ficar aqui. Pronto, ele quer passear pela casa. Ele tá muito vovozinho, ele já tá meio perdidinho, sabe? Aí eu tenho que ficar indo e vindo prestando atenção nele. Mas ele é o meu amor. Cafuné é uma palavra abençoada, adoro. Gente, adoro. Muitos grupos de amigos brasileiros está também a aprender um pouco do. Tá vendo? É isso mesmo, a gente aprende um com o outro. É muito legal. Tá? Em Minas Gerais, não, o mineirês é outra coisa. Tá, calma, que mineirês é outra coisa. A gente tem uma brincadeira aqui, viu, Ariel? Por exemplo, em Minas Gerais é o estado do Brasil, onde o jeito tem o seu jeito de falar, beleza, como eu disse. Então a gente brinca dizendo que existe o mineirês. Também existe um estado chamado Ceará. Então a gente brinca dizendo que existe o cearês. Tá? E de São Paulo, a gente só pode. Agora eu sou de São Paulo, eu tenho um lugar de fala, tem que zoar mesmo, porque já deu, gente. Tem hora que eu me escuto e falo, não vou parar. Agora tá grande piada sobre São Paulo, mas não é que São Paulo inteiro. Tem uma região de São Paulo que o pessoal fala de Faria Lima, né? Que é a área financeira da cidade de São Paulo. Mas não é todo mundo fala daquele jeito, não. Não vem que não tem. O que é? Ariel é um. Ariel, Armand é homem, isso. É que Ariel, para nós aqui no Brasil, é um nome que aparece muito no feminino para nós. É por isso até que quando começou eu fiquei na dúvida, ai, será que é menino ou menina? Ai, vou ficar quieta. Porque eu também não fico dizendo quem é quem, o que não. Cada um de que se autoproclame aqui para facilitar a minha vida. Mas Ariel é a Armand, que espero que eu esteja falando sério. E é de Moçambique. Por isso que eu tô achando super legal. Por isso que eu tô batendo papo aqui enquanto não vem outras perguntas. Gente, eu vou ficar só mais um cadinho com vocês. Tá bom? Quem quiser mandar pergunta para fora da live vai ser R$ 18. Quem quiser mandar pergunta agora, só vou ficar mais um cadinho com vocês. Tá bom? É R$ 10. No Pix ou na Wise, ó. Eu tenho todo o cuidado para sentar em todos os meus gestos aqui nessa casa são calculados de acordo com gatos e cachorro. Conforme eu me mexo aqui, ó, já a gata que costuma ficar deitada aqui em cima, ela veio deitar aqui no pezinho. Eu liguei o aquecedor, tá? Mas é porque a gente faz essa confusão que a Ariel e a gente. Ah, e outra coisa, né? No nosso, pelo menos no meu sotaque. Não é todo mundo no Brasil que tem o mesmo sotaque, né? Evidente. Mas no meu sotaque, da minha região, eu falo Ariel. O L eu transformo em U no final, Ariel.
E eu sei que não é assim, mas eu não consigo não fazer assim. Eu sei que é Ariel. Então, quando eu vou falar, por exemplo, espanhol, tá vendo? Espanhol, eu coloco um U no final. Eu tenho que me forçar a fazer esse L, deixar mais marcado as consoantes, que as consoantes em espanhol são mais marcadas. Aí eu falo espanhol e já começo a falar som em vez de são. Exatamente, menino, menina, Vera, tá, menine, tá tudo bem. Passando o Pix, meu amor. Meu amor, passando o Pix, você pode me chamar do que você quiser. Você pode ser chamado do que você quiser. Só me passa o Pix. R$ 10 durante a live e 18 fora da live. Ou então a gente marca aqui um horário inteirinho só para você. 1 hora para a gente conversar. Ah, o nome é válido para os dois gêneros, verdade. Tinha um nome que se usou muito no Brasil antes, que agora eu não vejo mais usar em criança, mas se usou bastante, que era o nome Darcy, ou Darcy. Em inglês sai Darcy, mas aqui em Brasil era Darcy. Darcy também é um nome que aqui para nós saía tanto para masculino quanto feminino. Mas hoje em dia eu não vejo mais esse nome assim em pessoas jovens assim. Só quem é realmente de uma geração mais anterior ainda que a minha. Eu tive uma professora chamada, ela é uma professora mesmo, chamada Darcy. Mas temos um grande sociólogo brasileiro chamado Darcy. Então para tanto faz. E assim a gente vai aprendendo. Agora, o meu karma é a minha letra X, porque eu sou Alexandra. E aqui, pelo menos, existe uma dificuldade em colocar esse X no meu nome, que eu não entendo essa dificuldade. É um X, está escrito. As pessoas aqui falam Alessandra, me chamam de Ale. É meu karma. Eu passo a minha vida dizendo Alexandra, Alexandra. Por isso que eu já coloco aqui Ale. Pronto, me chama de Ale. Facilita. Ai, oi, Fabiana, tudo bem? Boa tarde. Como vai você, Fabiana? A gente veio aqui ficar batendo papo, Fabiana, enquanto eu leio o tarô. Se bem que, ó, eu falei para vocês sobre o final de semana, para que vale para Moçambique também, hein? Eu fiz uma leitura, justamente eu faço uma leitura mentalizando todo o nosso planeta redondo em forma de bola que gira loucamente em torno do Sol. Vale para qualquer pessoa que estiver assistindo. Final de semana. Aproveitei, além de ler as perguntas do pessoal que mandou, eu aproveitei e li sobre a batalha comercial entre o Laranjão e o Brasil. Por isso que eu estou pedindo para o pessoal colocar laranja aqui no chat. Pode colocar. O pessoal fala Alexandra também. Também por causa que o X, para algumas pessoas, pronunciam X, né? O X. Mas no meu caso é Alexandra mesmo. É o meu karma. Mas quando me chama de Alexandra, eu pelo menos entendo que a pessoa está se esforçando em pronunciar o X. É um esforço que a pessoa está tendo. O problema é quando mete logo um S. Mete-lit. Não existe, tá, gente? É brincadeira. Né? Isso mesmo, Vera. O pessoal já me chamaram de Adriana. Me chamaram de então, o pessoal esquece. Oh, meu Deus, estávamos em 16 graus. Agora que já está 5 da tarde, talvez venha a baixar. Venha baixar mais ainda a temperatura. Né? Tudo bem também, gente. É inverno, né? A gente queria o quê? 35 graus em São Paulo no inverno? Não, né? Tá variando entre 16 e 17. Ah, que bom. Aqui, na cidade que eu estou. Tem gente do sul que tá mais. Oi, Drica! Tudo bem? Como vai você? Bem-vinda, obrigada, Drica. Deixa uma laranja aí. Sabe por quê, Drica? Sabe o que a gente faz com laranja? Com laranjão? A gente faz suco. Ah! Que legal! Ai,
Os petis já acordaram e já gritam no canil. Ah, meu Deus, pode ser. Vai lá. Deus abençoe os bichinhos. Deus abençoe cada um, com muita saúde. Ariel, muito obrigada por ter vindo aqui na nossa live. Muito obrigada, Ariel. Muito obrigada mesmo. Vai lá. Cuida dos petizinhos. Oh, meu Deus do céu, dos petizinhos. Ai, que bom, Drica. Eu tô aqui no aquecedor, viu? Então, eu li o tarô, eu fiz esse atrevimento, né? Que eu é a primeira vez que eu faço, tá? Em vídeo, em live, assim, porque eu falei, ai meu Deus, sou nova no YouTube, eu vou ficar me expondo assim, né? Ah, eu falei, bom, nem aí. Tá bom, tô nem aí. Acertar horário para final de semana. Ah, que legal, muito bom. Vera Gláucia. Ó, quinta-feira que vem, às 18 horas, horário de Brasília, 18 horas para nós aqui no Brasil, vou fazer a live sobre agosto para os signos. Como será a energia geral do seu signo durante o mês de agosto? Quinta-feira que vem, dia 31, e vocês que escolheram, porque eu deixei um post aqui no canal perguntando quando que vocês preferem, essa quinta ou a outra. Aí o pessoal escolheu a outra. Ah, acho que é porque tá mais juntinho, né, de agosto, já tá ali na boca do gol, que é a notícia ali, ó, bem na boca do gol. É isso aí, vamos botar laranja. É, laranjão. Vou soltar essa, mas podia virar meme, né? Alguém podia fazer esse meme. Sabe o que a gente faz com laranja? A gente faz suco. E é mesmo, né? O pessoal vai ficar aí, ó. Vai ficar sem laranja. Vai ficar sem suco de laranja. Vão ficar sem café. Né? É isso aí, Vera. Eles vão ficar sem café. Mexe com o vício do povo. Mexe. Tá? O povo ali, ó, a indústria de café, lá, eles vão ficar desesperados. De onde vai vir tanto café? Se nós somos os principais produtores. E o que é mandado para lá é café bom, viu? É coisa boa. Se bem que eles não sabem preparar café. Café horroroso. Eles fazem, credo. Aguardo. Você tem que chegar lá e pedir um duplo expresso, 2 duplos expresso para dar um tantinho assim de café, gente. Não sabe nem que horror. Aqui qualquer padaria você senta e fala assim, dá aquele cafezinho, aí daí tem um cafezinho do almoço, né? Aqui em São Paulo tem esse costume, cafezinho do almoço. Você almoça e no final os restaurantes ofertam ali o cafezinho, né? Que você pode tomar aquele golinho para dar aquela ajudada na digestão. Esse golinho do cafezinho de brinde do almoço nosso vale muito mais do que um duplo expresso ali na gringa. Te falar, nossa, mais gostoso. Meus amores, olha, já passou das 17, que delícia, gente. Ainda tenho que gravar um vídeo, tenho que ler tarô para as pessoas que mandaram perguntas aqui, tá bom? Para ler fora da live. Muito obrigada a todo mundo que veio me dar apoio, que veio aqui me fazer companhia nessa tarde de hoje. Vera, Adri, Cariel, Fabiana, a turma também do começo da live que acho que já saiu. E todo mundo que passou deixou suas perguntas, fez pergunta durante a live, já deixou pergunta para depois da live. Pode agendar também o seu horário fora de live também. A gente fica 1 hora conversando, vê o começo, lê aqui, ó, porque eu fiz o tarô, a leitura para o final de semana. No meio-dia deu errado o meu áudio, então eu roteirizei e falei para vocês como é que vai ser. E vi a batalha comercial entre o laranjão, que vai virar suco, e nós. Gente, ai, obrigada, viu, Vera? Ah, Xanguana. O que é Xanguana? Meu Deus, ai que medo. Acabei de falar uma palavra que eu não sei o que é em público. Ah, ai, Xanguana. Ai, beijo. Agora eu tenho que descobrir. Escreve pra mim, pelo amor de Deus. Eu falei alguma. O que eu falei? Ai, que horror. A gente chama de água suja aqui. Eu chamo de água suja. Deus me livre. A gente que sabe fazer café. Deus me livre e guarde. Gente, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês, os familiares, os bichinhos, todos seus entes queridos, com muita luz, com muito amor, com muito axé, prosperidade, saúde. Tchau, obrigada.